Glória a Deus. Amados, vamos pegar nossas Bíblias. Queremos essa manhã dar continuidade à ministração que começamos na semana passada. Estamos falando acerca dos pecados que, embora perdoados por Deus eternamente, alguns deles podem trazer algumas consequências nesta era e também na era vindoura. Hoje queremos avançar um pouco mais. Eu acredito que nós vamos conseguir concluir o que queremos ministrar. Entretanto, se faz necessário e importante que os irmãos, ao entrarem comigo nessa mensagem, nesta manhã, que os irmãos resgatem o que foi ministrado na semana passada acerca da salvação eterna de Deus. Ou seja, eu não quero aqui fazer nenhuma revisão, porque senão vamos novamente voltar à estaca zero. Mas é preciso que os irmãos se lembrem de Hebreus capítulo 10. Nós lemos aqui na semana passada demonstrando como que o sacrifício de Cristo é um sacrifício eterno, é um sacrifício perfeito, de modo que todos aqueles que são alcançados por tal sacrifício do verdadeiro Cordeiro de Deus, estes são perdoados eternamente. E como diz o próprio texto de Hebreus capítulo 10, estes se tornam perfeitos e já não mais têm consciência de pecado, no sentido de que a morte de Cristo perdoou-nos todos os nossos pecados, tanto os do passado, como os do presente, como também os pecados do futuro. Mas é neste momento que certamente surge um grande problema. Inclusive há muitos que têm nos acusado disso, dizendo o seguinte: ora, então se prega que o Senhor já nos perdoou, mesmo os pecados que ainda não cometemos, se tudo já está perdoado, ora, então façamos o que nós bem queremos, vivamos do modo que nós bem queremos, e não teria nesse caso nenhuma implicação. Mas isso não é verdade. Os pecados, mesmo os pecados todos perdoados, são perdoados eternamente. Eles podem trazer consequências, podem trazer-nos prejuízos ainda nesta era e mesmo na era vindoura. Certamente não na eternidade, mas nesta era e na era vindoura é possível que soframos se assim formos negligentes ao dever, ao cumprimento da vontade de Deus, se apropriar da salvação que Ele nos concedeu. É possível que haja consequências. E é sobre isso, a esse respeito, que nós queremos falar nesta manhã e demonstrar pela Escritura Sagrada. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Quero ler com os irmãos aqui os versículos 4 a 11. Este é o primeiro texto de que vamos tratar nessa manhã. Há outros que faremos aqui referência também. Mas atente para essa leitura, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles, os nossos pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito,
no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm por ele, ou aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Amém? Amados, para que nós possamos entender claramente o que o apóstolo aqui nessa porção fala acerca da disciplina de Deus aos seus filhos, é importante que nós lembremos de alguns princípios do Evangelho. Quando nós abrimos o Novo Testamento, eu quero chamar a sua atenção para isso, eu quero pedir que você me acompanhe nesse raciocínio, nesse entendimento. Nós logo ali nos deparamos com os 4 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses evangelhos falam acerca de Cristo e acerca da vontade de Cristo para os seus discípulos. Entretanto, cada um desses evangelhos fala de um aspecto em particular. Por exemplo, quando você ler o evangelho de João, João dá uma ênfase especial à pessoa de Jesus Cristo enquanto Deus. Ele logo já abre o seu evangelho dizendo que o verbo que estava no princípio com Deus era Deus. E ele diz que o verbo que é Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, este Deus apresentado a nós, encarnado no evangelho de João, é-nos apresentado como sendo a vida eterna. Aquele que dá a si mesmo aos que creem como vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida disponível em Jesus Cristo, ali relatada no Evangelho de João, não é qualquer tipo de vida. É a vida divina. É a própria vida de Deus. É a natureza de Deus, como o apóstolo Pedro em sua carta diz, que nós somos participantes da natureza divina. Essa vida divina, portanto, que é o próprio Deus, é a única vida capaz de expressar aquilo que Deus é. Ora, Deus é amor. Não nos é pedido que nós amemos ou não? Aí nós vamos para o Evangelho de Mateus. Ao chegar no Evangelho de Mateus, Mateus vai falar de Cristo no seu reino. E ao falar-nos de Cristo no seu reino, ele fala acerca do reino de Cristo. Ele nos fala acerca das leis do reino de Cristo. Ora, e quando nós lemos então o Evangelho de Mateus, nós ficamos ali muito impressionados pelo padrão de vida, o padrão de comportamento, o padrão de procedimento que nos é colocado. É um padrão altíssimo. Lá é dito assim, olha, na lei de Moisés é dito o seguinte: não adulterarás. Ou seja, se o homem ou a mulher chegasse ao ato consumado do adultério, a lei considerava, portanto, adultério. Jesus, entretanto, em Mateus disse: eu, entretanto, vos digo que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração, já adulterou com ela. É dito, também está escrito: amarás os vossos... Na lei de Moisés? Como é que diz acerca do amor? Abra sua Bíblia em Mateus. Rapidamente. Mateus capítulo 5. Versículo 43. Olha o que está escrito na lei. Olha o padrão de vida que o Evangelho de Mateus nos coloca. 5,43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Estão vendo aí na Bíblia? Olha na sua Bíblia. O que tinha sido dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Observa como que o Evangelho de Mateus vai apresentando um padrão do reino que é extremamente elevado, que está fora do alcance nosso. Olha que nós estamos fazendo uma relação entre a vida divina no Evangelho de João e o padrão do reino do Evangelho de Mateus. Também nos é dito aqui em Mateus que aquele que proferir um insulto contra o seu irmão, ou que irar-se contra seu irmão, ou que desprezar o seu irmão, esse está sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, na lei dizia: não matarás. Agora no Evangelho do Reino é dito que você não deve aborrecer, você não deve desprezar
Você não deve se irar contra seu irmão. Então, por um lado, Mateus coloca um padrão de vida do reino elevado. E João, então, nos concede a vida elevada do reino. Ou seja, Jesus simplesmente não pede algo que você não possa dar. É certo que ele nos coloca um padrão de vida altíssimo. Ele diz, olha, se alguém te ferir na face direita, você deve oferecer a outra face para que ele possa bater. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, você deve caminhar 2 com ele. Se alguém te tomar a túnica, você deve dar a ele também a capa. Eu pergunto aos irmãos nesta manhã, quantos de nós aqui, em nós mesmos, estamos habilitados a proceder de acordo com o evangelho do reino? Levanta a sua mão. Quem aqui está habilitado? Olha, pastor, quando alguém me fere, quando alguém me dá um tapa na face direita, eu amorosamente e carinhosamente ofereço-lhe a outra face para que ele também possa feri-la. E quando então ele fere a outra face, eu me ajoelho e digo, Pai, perdoa-lhe porque ele não sabe o que faz. Quem é a criatura aqui que tem em si mesmo tal capacidade? Os irmãos observam, queridos, que a vida cristã não é simplesmente você dizer que aceitou Jesus, entrar na água gelada de manhã cedo e sair e achar que agora está indo para o céu. Deus não está aqui para brincar, e nem tampouco o evangelho. O Senhor, ele está construindo uma nova humanidade. O velho homem já foi destruído na cruz. Só que essa vontade de Deus, ela não pode ser adquirida pela mera religiosidade. O Senhor diz, olha, este é o padrão no evangelho de Mateus. E então o evangelho de João, ele diz, e esta é a vida divina, a única capaz de viver o que diz no evangelho de Mateus. Então recebam essa vida divina, que é o próprio Deus habitando no seu espírito, e esta vida dará conta, então, daquilo que se pede no evangelho de Mateus. O evangelho de Lucas é aquele que nos fala do filho do homem que veio para salvar o perdido. Então em Lucas você tem a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, demonstrando como que o Senhor é aquele que nos redime. E então no evangelho de Marcos nós temos o Cristo que é servo, aquele que está a serviço completo do Pai. Se reunirmos os 4 evangelhos, nós temos a seguinte ideia. Em Lucas, o Senhor paga o preço por nós, nos redime de todos os nossos pecados. Ali nos recebe carinhosamente para si, sendo nós reconciliados com Ele, sendo que Ele não pede nada em troca. É o Pai ali que recebe o filho pródigo e coloca a túnica sobre ele, coloca o anel em seu dedo, sandálias nos pés e faz uma festa pela reconciliação do filho. Isso é o evangelho de Lucas. Em João, ele fala, agora filho, você está reconciliado. Então receba a minha vida, receba o meu espírito, que te capacitará a viver tudo aquilo que no evangelho de Mateus é nos colocado. Esse padrão do reino, essa lei do reino, essa vida do reino. E então em Marcos, agora poderemos servir ao Senhor com os nossos talentos, com os nossos dons, com as habilidades, com tudo aquilo que o Senhor nos colocou, estarmos completamente a serviço dele. Uma vida cristã adequada, portanto, é a vida de alguém redimido, regenerado, e que agora, uma vez regenerado pela vida de Deus, agora vive a vida do reino, naquele padrão do reino, e serve ao Senhor com todo o seu coração, coloca-se diante dele como um servo fiel, um servo prudente, como uma virgem prudente, como alguém que tem entendimento e sabe então valorizar a graça de Deus. Então, diante do exposto, sabemos que é um caminho difícil, mas não é um caminho impossível. Porque a partir do momento que Deus nos capacita, Ele nos dá do seu Espírito Santo, Ele não pede algo que nós não podemos dar. Pelo contrário, Ele nos pede aquilo que Ele primeiramente nos deu. Só tem um detalhe. Este caminho é um caminho de decisão.
Não é uma questão de ser salvo, porque você já é salvo. O caminho do reino, essa vida do reino, fazer uso dessa vida divina que Ele nos deu e servi-lo com fidelidade, com amor, com dedicação, com prudência, é uma questão de decisão no seu coração, dia após dia. Lembram daquele texto? Quando Jesus fala assim, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu vou a Jerusalém e lá eu serei preso. E vão cuspir em mim, vão me insultar, vão me maltratar e eu vou morrer em Jerusalém. Ele está falando da sua ida a Jerusalém, dos seus sofrimentos. E agora ele diz, alguém ou algum de vocês, porventura, querem vir comigo? É um convite para seguirmos a Cristo nos seus sofrimentos. É um convite para que nós nos tornemos não somente seus filhos, mas nos tornemos seus discípulos. Não é sem razão que Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 17, dizendo, se com ele sofremos, e aqui tem uma condição, se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Ou seja, quando todos nós chegarmos finalmente na eternidade glorificados, é porque passamos por um longo caminho de sofrimento, um caminho de abnegação, um caminho de renúncia, porque há uma luta dentro de cada um de nós entre a carne e o espírito. É a luta de dois reinos. É o reino de Deus no seu espírito, chamando ao amor, à alegria, à paz, à mansidão. Como diz, o fruto do espírito é amor, alegria, paz, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Todos aqueles elementos ali, contra o reino das trevas que se manifesta como uma natureza pecaminosa em nossos membros. Não é verdade? Você que é filho de Deus, que você enfrenta constantemente uma luta entre a carne e o espírito? Ou não enfrenta? Quem aqui é apenas espírito, o dia todo? Espírito. Completa comunhão, direta com o Altíssimo. Quem aqui que não se exaspera? Quem é aqui que não se irrita? Quem é aqui que não xinga? Porque xingar não é somente falar uma palavra, né, tida por feia. Porque eu já vi pessoas xingar chamando o nome de Jesus. A pessoa está passando, está com o dedinho na quina de um móvel, ele, ó Senhor Jesus. O que significa isso? Ele queria falar outra coisa, mas como ele não pode, ele está castrado. A religião castrou ele dizer qualquer palavra. Aí ele só pode xingar falando palavra boa, mas é um xingamento. Inclusive os crentes falam assim, quando assim, você é um abençoado. Está xingando, ele queria falar desgraçado. Só que o crente não pode chamar o outro de desgraçado. Ele fala, você é um abençoado. Isso é uma bênção, né? Mas ele não quer dizer bênção, não. É uma palavra que quer dizer outra coisa. Então, essa luta. Então, o convite de Cristo é, quem quiser vir após mim, ser um discípulo que segue os seus passos, que segue a Cristo no caminho dos sofrimentos, da renúncia completa ao mundo e a todas as coisas pecaminosas, isso te trará profundo sofrimento. Por isso ele diz, se você quiser, você vai decidir isso. É como em outro momento ele disse, aquele que ama a sua vida, ou aquele que despreza a sua vida. É uma decisão, porque você, uma vez regenerado, você recuperou parte do seu arbítrio. Você agora tem um arbítrio relativo. Como diz a Escritura, a sua alma pode agora pender para a carne ou pender para o espírito. Porque o pendor para a carne dá para a morte, mas o pendor para o espírito dá para a vida. E agora você vive diariamente tendo que escolher onde viver, na carne ou no espírito. Se você então decidir ser um discípulo de Cristo, você terá que tomar decisões. E Cristo diz, olha, negue-se.
a si mesmo. Em outras palavras, a sua alma, muitas e muitas vezes, ela vai querer se manifestar. E você, ao perceber que ela quer se manifestar, pecaminosamente, você terá que renunciar àquele seu sentimento, pelo poder do Espírito Santo. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Agora, é verdade que no momento em que você se coloca diante de uma circunstância em que você tem que decidir, o que acontece na maioria das vezes com os cristãos. Quando você olha para a sua própria experiência, e você olha para a experiência da maioria dos cristãos, sobretudo nesta era na qual vivemos, esta era que é a era de Laodiceia, é uma era de mornidão espiritual, em que os valores divinos têm sido relativizados, em que entre uma coisa divina e uma coisa qualquer outra, a outra prevalece sobre as coisas divinas. Um momento em que os prazeres, em que a tecnologia, em que as facilidades têm afastado o povo de Deus. Um tempo em que o próprio Jesus está dizendo lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que eu estou à porta e bato. E não pense você que ele está dizendo a porta do coração do ímpio. Não. É quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É dito à igreja de Cristo, eis que eu estou à porta e bato. Imagine Jesus batendo a porta do coração da sua igreja, dos seus filhos. Dizendo, se alguém ouvir a minha voz, porque este é um tempo em que o povo de Deus não escuta a voz de Deus. Não dá ouvidos à voz de Deus. Porque, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, é um tempo em que o povo está como que com comichões nos ouvidos, querendo ouvir coisas boas, querendo ouvir que Deus vai te abençoar, porque Deus é obrigado a te abençoar, porque afinal você é fiel, Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória, Deus vai te prosperar. Porque se tem algum culpado em tudo isso, ou é Deus, é o diabo, porque os crentes têm sido levados a pensar que são bons, que são fiéis. Aí Jesus está do lado de fora dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, imagine só o tempo que nós vivemos, um tempo de apostasia, um tempo em que é escasso o número de discípulos de Cristo. Crente tem muito. O que mais tem é crente. Até quem não é crente é crente. Até quem nunca foi e não é, pensa que é. Porque quem é que não quer ir a uma grande concentração evangelística e receber uma bênção? Quem é que não quer? Hã? Quem é que não quer ser curado no corpo quando os médicos não dão mais nenhuma esperança? Quem é que não quer pagar as dívidas que ele fez e que agora seu nome está sujo lá no SPC, no Serasa, diz que Deus vai pagar tudo. E não somente ele vai pagar, mas ainda vai te dar muito dinheiro, carros e casas. O caminho do discipulado é um caminho de decisão. Muitas vezes, amados, e aqui nós chegamos ao livro de Hebreus capítulo 12. Acontece que nós não atendemos ao convite do Senhor para o discipulado. Embora salvos, embora amemos ao Senhor, a grande verdade é que muitas vezes nós procuramos escapar do caminho do reino. Queremos viver para nós mesmos. Muitas vezes, interiormente falamos, vivemos como vive o mundo. Muitas vezes não há diferença alguma de coração, do coração de um crente para o coração de um descrente. Muitas vezes eu já vi um crente dizer assim, olha, eu conheço uma pessoa, um vizinho meu, que ele não é crente, mas ele é melhor do que os crentes. Já ouviram isso? Referindo-se ao comportamento, ao procedimento, aos relacionamentos. Enfim, muitas vezes os cristãos, eles não se colocam como um discípulo de Cristo. Essa é a grande verdade. Isso é a maioria dos cristãos e a maioria das vezes, sem nenhum julgamento pessoal.
É a nossa experiência. Então o escritor aos Hebreus fala assim no capítulo 12, versículo 4. Olha aí. Ora, na vossa luta contra o pecado. Então existe uma luta contra o pecado. Ou não existe? Olha, nós já declaramos que Jesus nos redimiu de uma vez por todas. Então, tratando-se dessa visão na eternidade e da eternidade, você tem seus pecados perdoados para sempre. Nada te poderá separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada pode tirar a sua salvação. Agora, estamos falando do trato que Deus tem para conosco em relação aos nossos pecados, na medida em que nós decididamente nos colocamos a favor do pecado em razão da nossa carne. E o apóstolo diz, ora, na vossa luta contra o pecado, eu preciso que você leia na sua Bíblia, para que você se certifique do que está dito aí. Na vossa luta contra o pecado. E eu pergunto, existe uma luta contra o pecado? Ou não existe? Existe uma luta? Você tem uma luta contra o pecado? E nós temos resgatado o conceito de pecado. Não estamos falando de roupa, nem de comida, nem de bebida, nem de esmalte, nem de brinco. Nada disso. Estamos falando daquilo que Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 15, ou que seja Marcos, capítulo 7. É aquilo que procede do coração. Lembra que ele disse isso? É do coração que procedem os maus intentos. É do coração que procede o adultério. É do coração que procede a lascívia. É do coração que procede a facção, o ciúme, a contenda, a maldade. É disso que estamos falando. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Em outras palavras, é preciso que o cristão entenda isso. Que nessa luta contra essas paixões que operam dentro da nossa alma, é preciso que você venha reagir positivamente contra o pecado. E isso vai te levar ao sangue. É lógico que aqui é uma linguagem simbólica. No sentido de que você, não basta que você resista um dia ou um ou outro pecado, mas que você se coloque frontalmente contra o pecado. Nessa luta, para que ele não te vença. Pelo contrário, para que o Espírito vença definitivamente a carne na experiência. E no versículo 5 diz, e estáis esquecidos da exortação que discorre convosco. Não é isso? E estáis esquecidos da exortação que discorre convosco. Como é que diz aí? E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. O apóstolo teve o critério de colocar, olha, eu estou falando aqui, é para os filhos de Deus, é para os regenerados. Eu não estou falando para o incrédulo, para o mundano, para o caído, não. Eu estou falando aqui especificamente para aqueles que são filhos de Deus. Aqueles que receberam a Cristo e, portanto, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui nessa manhã? Glória a Deus, você é filho de Deus. Então essa mensagem é para você. Eu sou filho de Deus, então essa mensagem é para mim. Diz assim, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. 2 pontos. Qual é a exortação? Qual é a exortação para mim e para você? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmaies quando por ele és reprovado. Então nós temos aqui 2 informações básicas. Primeiro, o Senhor, ele traz sobre seus filhos a correção. Segundo, essa correção vem sobre nós quando o Senhor nos reprova. Nem desmais quando por ele és reprovado. Quantas vezes na sua experiência o Senhor te reprova? No seu procedimento, nas suas decisões, nos seus negócios, quando envolve dinheiro. O Senhor te reprova, Ele tem te reprovado.
Ou pelo menos você sente que aquilo que você faz, aquele procedimento, é reprovável diante de Deus? Então, olha o que está sendo dito. Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E aqui ele fala que essa disciplina vem a ser um açoite. E a motivação de Deus não é açoitar os seus filhos, mas Ele nos disciplina porque nos ama. É o amor de Deus. Porque se Ele não amasse, sabe o que Ele faria? Só o seguinte, eu estava aqui olhando aqui, esses meus filhos, e o negócio é o seguinte, presta atenção aqui, ó. Estava aqui olhando a Nolinha, filha de Deus, minha filha, digamos, Deus falando. E é o seguinte, ó, vocês são todos testemunhas minhas aqui, ó. Não tem jeito para ela. Já falamos, já conversamos, né? Já fizemos de tudo. Ou não foi? Foi ou não foi, pessoal? Vocês não viram, não? Quanto tempo estamos tentando aqui com ela? Aí eu pergunto, tem jeito para ela? Não, não tem. Digamos, eu estou colocando a hipótese de que Deus não nos amasse. Se não houvesse um amor por nós profundo, como é que Ele faria? Bem, já que não tem jeito, fizemos de tudo. Então é o seguinte, eu sou Deus, posso fazer isso. Vamos condená-la com o mundo. Porque ela vive como o mundo. Irmã Nolinha, esse é apenas um exemplo. Tá certo? Na verdade é um exemplo que não existe, porque o exemplo que vamos dar é o contrário disso. Então vamos condená-la com o mundo. Quem aqui conhece um crente? Um crente. Fala assim, esse aí vai para o inferno. Quem conhece? Não é que você, não estou falando teologicamente não é teologicamente, não é o que diz a doutrina. É aquele momento que você fala assim, esse aí não tem como ir para o céu, desse jeito. Enrolando todo mundo, batendo na mulher, xingando, devendo todo mundo. Um ignorante, um bruto, cheio de traumas, cheio de rancores, maldade, prostituição, impureza. Não tem aquela pessoa que fala assim, esse indivíduo não tem jeito para ele. Não tem nem lógica. Você chega até a duvidar que ele seja um filho de Deus de fato. Então, se Deus não nos amasse, Ele resolveria o problema fácil. Lança esse indivíduo no lago de fogo e pronto. Mas Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele fala, não, eu vou açoitar esse filho. Eu vou corrigir a coluna dele. Eu vou endireitar os passos dele. Porque Deus não abre mão dos seus filhos. E isso aqui é o que dá a sustentação para a doutrina de que a salvação de Deus é eterna. Porque para ela ser eterna, não basta que Ele decida. A salvação tem que ser efetiva. Porque senão Ele teria que levar um tanto de pecadores para o céu. Tudo gente ruim. E eu dizia ontem no estudo da palavra, se os crentes fossem para o céu do jeito que estão aqui, o céu ia virar um inferno. O céu ia virar um inferno. Logo, ia estar 3 ou 4 irmãs desse ministério lá fofocando contra Miguel. Inventando a maior calúnia de Miguel. E Miguel falou, rapaz, quem é esse povo que está aqui, que está criando problema aqui no céu? Daqui a pouco, Miguel estava enrolado, todo encrencado, e os anjos todos desconfiados de Miguel. Porque o povo acredita muito na fofoca. Ou não acredita? Na palavra de Deus demora a acreditar. Não me convenceu. Não entendi. Acho que não é. Como é que diz o grego? Agora a fofoca é na hora. Não, a fofoca é a coisa que é uma peste. Imagina os crentes no céu com fofoca. O que diz no grego aí? Deixa eu ver se é isso mesmo. Imagina o que ia virar no céu. Contenda, ciúme. Daqui a pouco está a irmã com raiva da outra irmã, porque a irmã estava com Jesus lá conversando, no particular com Jesus. Aí daqui a pouco eu inventar uma calúnia contra Jesus. Jesus agora está com preferência aí no céu aí, ó.
Até Jesus ia entrar no problema. Então a salvação de Deus é eterna. Ele não vai lançar nenhum dos seus filhos no lago de fogo. Mas para que isso seja de fato real na eternidade, a salvação de Deus também ela é efetiva. E para tanto ele diz, eu vou endireitar meus filhos. Quando chegarmos na glória eterna com Deus, não terá nenhum crente fofoqueiro, não terá nenhum crente ladrão, nenhum crente impuro, nenhum crente bandido. Parece brincadeira, mas é verdade. Não vai ter crente mentiroso, não vai ter crente ciumento, não vai ter crente quebra-barraco. Não vai ter. Todos serão santos organicamente, como Ele é santo. E esse processo está disponível para nós hoje. Hoje você pode falar assim, olha, a partir de hoje, pelo poder do Espírito Santo, compreensão da palavra, eu vou buscar a Deus essa santificação orgânica. Não é a santificação da Assembleia de Deus, que manda deixar os cabelos compridos, não. Isso não é santificação. Isso aí é uma pseudo-santificação. Isso é uma capa que apenas engana o indivíduo. Achar que está com aquele vestidão, aquele saião, aquele cabelão, aquele linguão. Achar que... Besteira. Besteira. A santificação acontece dentro do homem. Você pode mudar todo o seu exterior e continuar sendo a mesma pessoa. Foi para Nicodemos que Jesus falou, olha Nicodemos, você é um homem extraordinário exteriormente. Ninguém aqui hoje em dia é melhor do que Nicodemos. Bem vestido, homem do templo, homem de jejuns, homem de oração, mestre da lei. Mas se não nascer de novo, não adianta. Olha a palavra orgânica do Evangelho. É nascer de novo. É você ser outro. E o Espírito Santo é que faz esse trabalho, essa tarefa de mudança. Então o Senhor diz para nós, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles, tratando-se dos pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, vos trata, ou melhor, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Olha para o seu irmão e fala para o seu irmão assim, tem jeito para você. É sério. Pode acreditar. Tem jeito para você. Irmã Nolinha, tem esperança para você, minha irmã. Irmão Vladimir, fica tranquilo que a irmã Deus vai dar um jeito nela. Ah, Jesus, tem jeito para você. Tem jeito para mim, queridos. Não vai ter para você? Tem jeito. Deus nos trata como filhos. E aqui está a palavra de Deus. Olha, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Ou seja, quando você olha e pensa que não presta mais para nada, que não tem jeito, eu falo, não, eu vou aproveitar essa criatura aqui. Eu vou dar um jeito nele. Eu não vou lançá-lo fora. Não vou. Porque aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pode ser um traste, mas não, eu dou um jeito nele. A disciplina de Deus dá um jeito. Essa é a segurança que nós temos. De que o Senhor vai completar a obra que um dia Ele começou. Ele, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes de sua santidade. Ou seja, esse processo de salvação tem como fim nos levar a sermos nós participantes da santidade dele. E se for preciso, portanto,
Ele vai nos disciplinar para que isso aconteça. Versículo 11 diz: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Bem, entendemos então até aqui que o Senhor, Ele tem um caminho que nos levará à perfeição, organicamente falando. Entendemos isso? Povo de Deus. Entendemos que o Senhor, Ele tem na sua economia a disciplina que Ele aplica sobre os seus filhos. E aí alguém pergunta: pastor, como se dá essa disciplina? E em quais circunstâncias essa disciplina pode ser aplicada? Que tipo de disciplina é isso? Porque é dito que Ele açoita. Como é que vai aparecer um anjo com um chicote lá em casa e vai falar assim: vira, bora, eu vim da parte do Eterno para te disciplinar? Nunca lesse Hebreus capítulo 12 que o pai a açoita? Isso não é um açoite? Vou açoitá-lo e aí vai dar nas suas costas. É isso, será que vai acontecer? Como é a disciplina de Deus? E aí nós não podemos falar muita coisa acerca disso. Só podemos falar aquilo que a Escritura diz. E eu quero, portanto, ler com os irmãos alguns textos que demonstram como essa disciplina pode acontecer hoje. E em quais circunstâncias ela acontece. Atente para isso. E vamos perceber como essa disciplina também pode acontecer depois. Mesmo depois da morte. Atenção para isso. Como que essa disciplina pode nos alcançar, inclusive na era vindoura, isto é, durante o reino milenar. Os irmãos lembram daquele texto de Mateus capítulo 12, versículo 30, 31 e 32, quando Jesus Cristo, falando com os fariseus acerca do pecado contra o Espírito Santo, ele diz que o único pecado para o qual não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão, diz o Senhor, nem nesta era, nem na era vindoura. Não tem o que fazer. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado que nós, que somos salvos, não podemos cometer. Porque o pecado contra o Espírito Santo é exatamente a resistência à obra de salvação do Espírito Santo, a obra de iluminação do Espírito Santo. Então, desse pecado, nós estamos livres. Mas nesse texto, nós temos algo que nos diz o seguinte: há pecados que podem ser resolvidos e tratados nesta era, como também na era vindoura. Vejamos isso na Escritura. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30 em diante. É o contexto em que o apóstolo Paulo explica acerca da ceia do Senhor. Mas não explica a ceia em si mesmo, mas ele explica os problemas que havia na igreja de Corinto, que certamente causava dano aos irmãos daquela igreja. Capítulo 11, versículo 30 diz assim: eis a razão, eis o motivo, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Atendem para isso. Nesse contexto, se os irmãos lerem do versículo 17 em diante, o apóstolo Paulo fala de um grupo de irmãos na igreja de Corinto, que simplesmente desprezava os irmãos. Ora, havia um grupo de irmãos em Corinto que tinha uma vida financeira um tanto melhor que a de outros irmãos. E havia também irmãos ali que era extremamente pobre. Tinha muita dificuldade financeira, às vezes não tinha o que comer, inclusive. E acontecia que todos os domingos na igreja de Corinto, os irmãos, eles almoçavam juntos, ou melhor, eles jantavam juntos. Todo domingo eles tinham a reunião do partir do pão. Durante aquele tempo da igreja primitiva, era comum que as igrejas fizessem o partir do pão semanalmente. Todos os domingos, conforme está em Atos capítulo 20, versículo 7. Era costume, o que nós fazemos aqui
no primeiro domingo de cada mês. Eles costumavam fazer todos os domingos, porque tinham o dia do domingo como sendo o dia da ressurreição do Senhor. Então eles faziam memória da morte e ressurreição do Senhor. Na ocasião, eles faziam uma ceia de comida. Isso porque quando Jesus estabeleceu o partir do pão, em Mateus capítulo 26, ele o fez no momento em que eles comiam a Páscoa. E a Páscoa, festa dos judeus, acontecia com um grande banquete, cordeiro assado, e vinho, e bebidas, e ervas amargas, e ovos, e outras coisas mais, de acordo com a cultura hebraica. Então, como Jesus partiu o pão, no momento em que eles comiam aquela ceia, aquele banquete, os discípulos levaram o ambiente do banquete na sua tradição para as igrejas. Então, eles partiam pão no momento em que eles jantavam. A ceia enquanto um jantar. Aí os irmãos traziam, cada um trazia um prato. Um irmão trazia uma rabada, o outro trazia uma picanha assada, o outro trazia um cordeiro assado, o outro trazia um galeto, o outro trazia uma farofa, o outro um arroz, um feijão. Falando nos nossos termos aqui para os irmãos entenderem. E no meio daquele momento eles partiam pão, um pão e o vinho como nós fazemos. Irmãos, acreditam vocês que tinha na igreja de Corinto alguns irmãos que levavam as comidas boas, gostosas, caras. Só que eles isolavam os irmãos pobres, as viúvas, os desempregados. Estava nem aí para eles. E aqui eles enchiam o bucho de comida e bebia garrafões e garrafões de vinho, a ponto de ficarem embriagados, a ponto de ficarem bêbados. Isso está escrito aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. Leia em casa direitinho. O apóstolo Paulo diz, ora, quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Não pode se dizer que isso aqui é para Deus. Não pode chamar isso de comunhão, porque vocês estão se reunindo para pior. Porque há quem despreze os irmãos, coma, enchendo o bucho e bebendo vinho e se embriagando. E aqueles que não têm o que comer, ficam sem comer. Ou seja, isso seria um desprezo ao irmão, a quem nós chamamos de membros do mesmo corpo do qual nós participamos. Então, quando ele diz aqui que esses irmãos chegam eventualmente a beber o cálice e a comer o pão indignamente, esse indignamente não quer dizer que ele tem um pecado lá. Não, o pecado que o torna indigno aqui, nesse texto, é quando você despreza um irmão da igreja. Como é que você vai comer do pão? Aquele pão fala da unidade de todos os membros. Aquele pão fala que todos, mesmo sendo pobres ou ricos, não importa, são membros do mesmo corpo. Como é que você diz ter comunhão com aquele a quem você despreza? Essa é a grande questão. Aí o apóstolo Paulo diz, versículo 30, eis a razão. Havia em Corinto muitos irmãos fracos, fraco na fé. Fraco na fé. Já viu aquele irmão que não consegue mais congregar? Quem conhece alguém que um irmão fraco, não consigo mais, não dá mais, ele não tem força de continuar. Alguém conhece algum cristão assim? Não tem. Aí fica só falando mal dos irmãos, tentando justificar a sua situação. E essa fraqueza pode, inclusive, também ser fraqueza física. Fragilizado no corpo. Fraco. E isso pode progredir para enfermidade. Olha o texto. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes. Havia muitos irmãos em Corinto que estavam doentes na carne. E o motivo qual era? Não é porque todo mundo adoece, não. Nesse caso específico, o motivo era porque tais pessoas desprezavam a igreja, ou desprezavam os irmãos da igreja. Diz mais o texto. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O que significa não poucos que dormem? E não poucos que morreram. Muitos haviam morrido, inclusive,
porque chegaram a desprezar os membros do corpo de Cristo. Olha a explicação que o apóstolo dá para essa situação. Versículo 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, ele diz, olha, você, cada um de nós, precisa ter um auto-julgamento de si mesmo. Se é auto, tem que ser de si mesmo, não? Mas é para ficar bem claro, para que ninguém duvide e saia sem entender. Que tenha cada um. Você já parou para fazer uma análise da sua vida? Você já parou algum momento para julgar a si mesmo? Porque julgar aos outros é fácil. E olha que se tem um lugar onde se julga as pessoas é na igreja. Porque lá fora o pessoal dá tudo, não, beleza, não, tranquilo. Lá o pessoal é camarada lá fora. Um está lutando pelo outro. Quando entra na igreja, começa o espírito de acusação. Um espírito de perseguição. Estou mentindo? Essa mensagem está sendo gravada, tem pessoas no mundo inteiro ouvindo essa mensagem, e depois vai para a televisão. Está aí o desafio no mundo para me falar onde é a igreja que não tem essas coisas. Pode aparecer, eu quero ir lá visitar essa igreja. Eu não fico lá, não preciso nem ficar nem uma semana, basta um dia só, para a gente perceber os cupim roendo por debaixo. Aquela coisa linda por cima, e embaixo tudo oco, comido. Está aqui, ó. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, esse mas quer dizer, você não se julgou a si mesmo, você não se julgou, você foi julgado. Ou seja, não espere que Deus te julgue. Não espere por isso. Julgue logo a você. Veja suas pendências, seus problemas, seu comportamento. Busque a Deus para que Ele possa te dar o poder necessário para que se efetue as mudanças necessárias. Mas como você não se julgou, ou como estes aqui do texto não se julgaram, mas porque se nos julgássemos não seríamos julgados. Porque não se julgaram, foram julgados. E uma vez julgados, versículo 32, somos disciplinados pelo Senhor. Olha, somos disciplinados. Esses fracos, esses doentes e esses que morreram foram, primeiro, não se julgaram. Segundo, foram julgados. Terceiro, uma vez julgados, foram disciplinados. Deus disciplina com fraqueza, enfermidade e morte. O irmão morreu. Morreu porque tinha que morrer. Talvez sim, talvez não. Ninguém pode julgar os méritos. Mas uma coisa é certa. O Senhor, Ele pode julgar inclusive com morte. Está aqui no texto. Leia na sua Bíblia. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E aqui nós temos a explicação. Por que a disciplina do Senhor é tão severa? Ele diz, para não sermos condenados com o mundo. Pense comigo por um momento. Deus, na sua soberania, Ele decreta, eu vou salvar o Renato. Antes da fundação do mundo, Deus o amou, Deus o elegeu, Deus o predestinou. Pronto. Está feito. Aí quando vem para a experiência, digamos, em tese, o Renato é uma carga torta. Até a cinza é torta. Pensa naquele crente atribulado, problemático, tribuloso. Aí chega naquele último dia, no julgamento de Cristo. E esse julgamento ele é transparente. Por que o Senhor tem que julgar? Não precisaria, Ele é Senhor, Ele sabe de tudo, a verdade está nele. Mas não, o julgamento é para que, quando o Renato entrar na glória eterna, isso seja claro. Por que ele entrou na glória eterna? Porque foi redimido,
Mas imagina Deus colocando ele lá para dentro, escondidinho. Entra por aqui, caladinho, fica quieto aí, rapaz. Porque eu te redimi, paguei o preço. O problema é que você é uma carga torta. Então, fica quietinho aí. Imagina só que situação. Deus não faz isso. Porque se fizesse isso, logo um gritaria. Opa, para aí, ó. Esse aí, tudo bem que ele foi predestinado. Isso é coisa de Deus. O Senhor manda. Tudo bem que o Senhor redimiu na cruz do Calvário. É verdade. Só que está dito na tua palavra, sem a santificação, ninguém, esse aí não tem condições de entrar. De acordo com a experiência dele, que ele viveu, que ele praticou, que ele procedeu, ele deveria ser condenado com o mundo. Ele deveria. A despeito da tua obra de redenção e de predestinação. Porque, a não ser que o Senhor admita pecadores no teu reino eterno, sem mudança de vida. É por isso que os arminianos não conseguem conceber a ideia da soberania de Deus, porque do outro lado, os calvinistas, eles pregam a soberania, só que não enxergam que Deus tem um caminho para tornar efetiva a salvação daqueles a quem ele predestinou. Eles não conseguem ver. Aí o arminiano fica com dificuldade. Poxa, não dá para entender isso. Porque a Escritura fala o quê? Quem é que vai receber a coroa da vida eterna? É aquele que foi fiel até? Não está escrito isso? Aí fica com dificuldade de entender. Aí então, para que o pastor Renato, falamos aqui, em tese, né? Para que ele não seja condenado com o mundo, então o Senhor está aqui, ó, o disciplina. Nós somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Então os filhos de Deus não serão condenados com o mundo. Não serão. E se for preciso para que isso aconteça, o Senhor os disciplinará. Com fraqueza, enfermidade e morte. É provável que nessa manhã alguém esteja me ouvindo pregar e seja enfermo em razão da disciplina de Deus. E já oraram, já tacaram óleo, já foi ao médico, faz tudo. E não resolve, não vai resolver. Enquanto você não se resolver com Deus. Enquanto você não se julgar a si mesmo. E perceber no profundo o que está acontecendo na sua alma. Quanta resistência à palavra de Deus não tem estado aí no seu coração latente, pulsando. Enfim, é preciso que nós então julguemos a nós mesmos. Temos um caso muito típico disso. 1 Coríntios, capítulo 5. Lá nos fala acerca de um jovem. Um jovem que, de acordo com o texto, é um jovem crente, estava na igreja, membro do corpo de Cristo. Mas o que aconteceu com ele? Ele estava em adultério. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5. Diz assim, a partir do versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Agora observa só, queridos, olha para mim aqui por um momento. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. A igreja. Olhe para isso. Atendem para isso. Aí ele diz, geralmente, ou seja, não foi um caso isolado não. É geralmente se ouve. Ou seja, havia uma constância na igreja de Corinto daquilo que ele vai relatar, ainda que ele vai relatar aqui um caso específico. Mas ele diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Já pensaram nisso? Quem já pensou nisso aqui? Na igreja, um jovem crente possuindo a mulher do pai. Como não é a mãe, porque se fosse mãe, diria mãe, não diria mulher do pai. Então seria, vamos ser bem tranquilo com esse texto, seria uma madrasta dele. Para não dizer outra coisa. Mas estava possuindo. E a igreja de Corinto sabia. Se ouve falar, era corrente.
A igreja de Corinto, talvez esse jovem fosse filho de um bispo da igreja, quem sabe? Ou de uma liderança forte, de uma família forte. E ninguém queria tomar uma providência. Não foi uma situação de um erro, não. Era uma constância, uma prática dentro da igreja daquele jovem nessa situação. A igreja estava inchada. A igreja estava orgulhosa. Olha o versículo 6, tratando desse assunto. Não é boa a vossa jactância. Ou seja, a igreja se orgulhava de alguma coisa a despeito da situação. Não tinha nada do que se orgulhar. E ainda se orgulhava. Mas olha o que diz o texto. Versículo 2. E contudo, andais vós ensoberbecidos. E não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Versículo 3. Eu, na verdade... Então os irmãos percebem que a igreja não tomou nenhuma providência. Um adultério dessa natureza. E a igreja era orgulhosa. Eu, porém, versículo 3. Eu, na verdade, o apóstolo Paulo dizendo, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que este seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Em outras palavras, é preciso pegar este jovem e entregá-lo a Satanás. Isso é muito forte, os irmãos acham isso forte? Ou não? Está na Bíblia, né? Eu sei que tem alguns que, ao lerem isso, dizem, não, nós temos que ir pelo Espírito de Cristo. Isso aí é coisa de Paulo. Isso aí, você vai deixando de lado isso aí. Vamos pelo Espírito de Cristo. Só que o Espírito de Paulo é o Espírito de Cristo. Porque aqui não está tratando-se da salvação eterna. Aqui fala do modo como Deus administrativamente trata com o problema dos pecados já perdoados, mas que são praticados pela deliberação de um crente. Como é que Deus trata? Deus nos salvou eternamente, somos seus filhos. Agora o jovem aqui, salvo, crente, decide praticar uma infâmia dessa. E aí? Está salvo ou não está salvo? O calvinista fala assim, pelo que ele fez, não deve ser um salvo. Não deve ser. Porque eles vão assim, se faz isso, não é salvo. Se não faz, é salvo. Aí fica fácil. Aí a teoria é, o salvo é incapaz de cometer tamanho pecado. Aí eu não conheço nenhum salvo. Nunca vi um salvo sequer. Porque o mais salvo ainda é capaz de muitas coisas. Basta você olhar para o seu coração. E ainda assim você também não saberá, porque você não consegue ver tudo o que você é ainda. Tem muita coisa sua que não foi manifestada, que talvez bastaria uma circunstância para que você percebesse que você é capaz de muitas coisas. Não é? Versículo 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que ele está dizendo? Esse irmão é salvo. Então, para que ele não seja, tomando o texto de 1 Coríntios capítulo 11, para que ele não seja condenado com o mundo, porque ele procede como procede o mundo, sendo o Filho de Deus. Então, para que se garanta efetivamente que a sua salvação está garantida naquele último dia, para que o Espírito seja salvo, então hoje, deixa o capeta tocar na carne dele. Pode deixar. Vamos entregá-lo. Como é que isso aconteceria? Ele seria tirado da comunhão da igreja, ele sairia espiritualmente de debaixo da proteção do corpo de Cristo, que está totalmente envolto com o óleo do Espírito, com a couraça da justiça, e exposto, porém,
ele seria tocado na carne, não no espírito. Não se cogita a salvação eterna deste a quem Jesus salvou eternamente. Mas ele, a exemplo de 1 Coríntios capítulo 11, ele seria tocado na carne, sendo disciplinado pelo Senhor. Não foi isso que aconteceu com Ananias e Safira? Aquele casal lá de Atos capítulo 5, que ao mentirem ao Espírito Santo, porque mentir aos apóstolos é mentir ao Espírito Santo, e mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Então, quando você se dirigir à liderança de Deus na igreja, se você mentir, você mente a Deus. E o que aconteceu com aquele casal que mentiram a Deus? Eles morreram imediatamente. Aquela morte é exatamente essa que está aqui, ó. Leia comigo. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 16 diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para morte, pausa, há pecado contra o Espírito Santo, não há? Há pecado contra o Espírito Santo. Para este tem perdão? Mas não diz apenas que não tem perdão. Não tem perdão nem neste mundo, nem no vindouro. Que isso fique bastante claro. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão nem neste mundo, nem no vindouro. Neste caso diz, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pausa, que pecado de morte é esse? Se há um pecado contra o Espírito Santo, também se diz que há um pecado para a morte. E esse pecado para a morte, certamente é um pecado que só pode ser cometido por um crente. Haja vista que o Senhor disciplina aos filhos a quem Ele ama. E essa disciplina pode ser fraqueza, enfermidade e morte. O pecado, portanto, para a morte, só pode ser cometido por um filho. Ao passo que o pecado contra o Espírito Santo só pode ser cometido pelo incrédulo. Então, há essa distinção. Só o incrédulo pode pecar contra o Espírito Santo. Ao passo que só um filho pode cometer o pecado que o levará, consequentemente, a ser disciplinado por Deus com morte, como é o caso de Ananias e Safira. E assim se diz, portanto, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Tal injustiça, ou toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Existe pecado para a morte? E há pecado não para a morte? E esse pecado para a morte é cometido por um irmão? Se alguém vir a seu irmão cometer pecado para a morte, por esse digo que não ore. Eu sei que este pecado, se trata de um pecado específico, não se pode resolvê-lo ou discerni-lo nesse texto especificamente. De todo modo, é o caso de alguém que, tendo cometido o pecado, tendo sido ele disciplinado pelo Senhor, primeiramente enfraqueceu. Ficou fraco. Em seguida, progrediu para a enfermidade, adoeceu. E agora ele vai morrer. Ele está ruim. Está ruim. Aí vamos orar para ele. Não, calma. Se foi pecado para a morte, ele vai morrer. E se ele morrer, portanto, qual é a disciplina? O que quer dizer a morte enquanto disciplina? Pense comigo. Amados, a vida que você tem aqui hoje, pense comigo. Esse tempo é um tempo de oportunidade. Aqueles que morreram, eles não podem mais fazer nada. Só podem aguardar o dia do tribunal de Cristo, mais nada. O que tinha de ser feito foi feito, o que não foi feito não se faz mais. Mas você ainda pode, pelo poder do Espírito Santo,
efetuar mudanças, ou não pode? Porventura você tem alguma pendência na sua vida? Não precisa responder, basta pensar. Alguma coisa que você tem que resolver, que não está resolvido. Algo prático. Você é filho de Deus, você foi comprado pelo sangue de Cristo. E se foi comprado é porque você foi chamado. E se foi chamado é porque você foi predestinado. Glória a Deus, salvo eternamente. Não há de se duvidar disso. Mas você, na sua vida prática, existem coisas, paixões, vícios não tratados, problemas de alma, de ódio, de mágoa, falta de perdão, que você não tem tratado e que você tem que tratar. Pensa um pouquinho comigo por um momento. Você está vivo? Então há tempo de você resolver isso. Porque imagine que este que foi julgado por Deus e foi, portanto, disciplinado com morte, ele não tem mais o que fazer, tem? Então a morte, esse juízo de Deus, essa disciplina de Deus com a morte, implica em quê? É Deus tirando a sua chance e a sua oportunidade de resolver nesta era o seu problema. Já que você não resolveu, então assim, tá bom, então eu ceifo a sua vida e você agora terá que resolver isso na era vindoura. Você será julgado no tribunal de Cristo e então nesse dia do julgamento virá à tona esse problema não resolvido na sua vida, porque Deus te deu tudo o que você precisava para resolver. Ele deu tudo. Você não fez uso. Você zombou de Deus. Zombou de Deus. Está em Gálatas capítulo 6. Quando diz, não se engane. De Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui hoje é trazendo explicações profundas daquilo que arminianismo e calvinismo nunca conseguiram resolver. Nunca conseguiram. Porque para o arminiano, o pecado para a morte é perda de salvação. E o calvinista fala assim, não sei, não posso falar nada. Esse aí que morreu não era um irmão. Pronto, não era crente. Ele resolve facilmente a questão dizendo, não, era um incrédulo se passando por crente. Mas isso é resolver de maneira simplória aquilo que profundamente o texto trata com a igreja de Jesus Cristo. Então esse que foi julgado e disciplinado com morte, agora ele não tem mais chance, ele não tem mais tempo de resolver seu problema. Então agora ele vai ter que resolver depois do tribunal de Cristo. E aí nós encontramos aquele texto, para que não fique nas minhas palavras e gere dúvida no seu coração. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Um exemplo disso. Versículo 21. Está aí, ó. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Olhem para mim por um momento. Jesus está dizendo aqui com os discípulos. Ele subiu ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos assentaram-se perto dele, e ele passou a ensinar-lhes, dizendo, bem-aventurados. Aí num dado momento ele fala assim, vocês discípulos, vocês ouviram o que foi dito na lei de Moisés aos antigos? O que foi dito lá? Que tem muita coisa, tem que falar o que é. Jesus falou assim, foi dito, não matarás. Está na lei, não está? E quem matar, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. E aqui Cristo vai dizer, olha, aquela foi a lei de Moisés. Agora eu trago a vocês a lei do reino dos céus. A igreja é o reino dos céus? A igreja é o reino dos céus? É ou não é? Vocês estão no reino dos céus? Nós estamos nessa nova lei do reino dos céus? Então para nós nos é dito,
Eu, porém, vos digo. Não são palavras de Moisés, são palavras de Jesus para os seus discípulos. Estamos no Evangelho de Mateus. Vos digo que todo aquele que, sem motivo, isso está entre colchetes como uma sinalização de que esta expressão sem motivo não se encontra na maioria dos manuscritos antigos. Portanto, se pode ler dizendo: eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão, pausa, alguém já se irou contra o seu irmão? Ou melhor, quem nunca se irou contra seu irmão? Todos já se iraram. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito, ou melhor, estará sujeito a julgamento. Então saiba que você será julgado. Mas eu sou salvo, predestinado, eleito, todos os pecados perdoados. Mas no âmbito administrativo, você vai ter que prestar conta disso. Não eternamente, mas dispensacionalmente. Não é porque todos os pecados estão perdoados, agora você vai fazer o que você quiser. A economia de Deus diz: você está salvo, eu te salvei, está salvo, mas você vai prestar contas no dia do tribunal de Cristo por esta ira. Continuando. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem já produziu aqui insulto contra seu irmão? Porque o processo primeiramente você fica irado. E essa ira se manifesta agora como insulto. Continuando. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo, ao hiena de fogo. Primeiramente, ira. Depois você insulta. E por fim você chama tolo. Ou chamar louco. Mas chamar o outro de louco? Observa que são degraus ascendentes. Você ira, você insulta, depois você cansou de insultar, não resolve mesmo, aí você despreza. Chamar de louco quer dizer, esse é um alienado. Ninguém dá atenção para doido. Já perceberam isso? Não, ele é doido. É um zero à esquerda. Esquece. Isola. Não existe. Ira, insulto, desprezo. Sabe aquele desprezo? Você passa pela pessoa e não tem ninguém ali? É a pior coisa que tem. É quando você finge que o outro não existe. Você passa uma borracha neles. Você mata ao irmão no seu coração e na sua mente. Ele está morto. Ele desaparece, ele deixa de existir. Vivo, morto. Estará sujeito a julgamento, ou melhor, ao inferno de fogo, que se lê literalmente hiena de fogo. Hiena de fogo, muitos interpretam como se fosse o inferno, o lago de fogo. Mas hiena era um lugar geográfico, físico, que ficava ao lado de Jerusalém. O vale de Tofete, como diz no Antigo Testamento. Então, esse lugar era onde se lançava os corpos de pessoas, de indigentes, de animais, todo o lixo de Jerusalém era jogado ali dentro e eles queimavam. Queimavam ali dentro. Então Jesus está dizendo que aquele que procede dessa maneira, ele será sujeito a ser punido numa situação semelhante a essa. Pastor, o senhor me desculpe, mas para mim isso aí é perdição eterna. Meu ponto de vista é esse e ponto final. Então não coloca um ponto final não, vamos continuar a ler. Coloca um ponto final mais na frente.
Aí você vai entender melhor. Versículo 23. Se pois, esse pois, ó, está ligando o que se dirá àquilo que foi dito. Há uma conexão. Primeiro se estabelece a verdade. Se irá, se insultar, se desprezar. Agora vamos ao exemplo prático. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, olhe para mim por um momento. Quando diz se ao trazeres ao altar a tua oferta, isso tem que ser explicado 1000 vezes, para ver se alguém entende. Porque se geralmente lê e se explica, na maioria das igrejas evangélicas, como se vocês estivessem vindo aqui à frente trazer a vossa oferta. O dinheiro do seu bolso, que você tira a nota de 50, de 10, de 20, de 100. Se ao trazeres ao altar a tua oferta, como se esse lugar aqui em cima fosse o altar. Eu quero deixar claro que isso aqui não é altar, nem aqui e nem na China. Que dirá em Israel? Porque o templo de Israel não tinha esse desenho, esse formato, essas disposições como aqui. Isso aqui não é altar, embora seja alto. E aí é uma questão de L e U. Mas falando, tudo é alto, altar. Não é isso? Mas essa plataforma é para que eu possa ver melhor a todos. E todos possam ver melhor a mim. Só isso. Mais nada. Deus não está aqui e não está aí. Para de besteira. Deus não está nem aí e também não está aqui. Ele está em nós. Se nós todos sairmos daqui, Ele vai dentro de nós, fica só um lugar. E ainda assim Ele estará aqui também, porque Ele está em todos os lugares. Mas Ele não está aqui em detrimento lá fora, porque Ele está lá fora também. Ele enche todas as coisas. Então quando diz, ao trazeres ao altar a tua oferta, entenda altar, Jesus referindo-se ao altar de holocausto. Está lá no Antigo Testamento. Deus mandou fazer um altar, lugar onde se sacrificava os animais, que eram chamados de ofertas. A oferta, portanto, era o animal a ser imolado sobre o altar. Então, quando ele diz, quando trazeres ao altar a tua oferta, o que ele está dizendo com isso? Quando você pecar, e pecando você precisar do perdão de Deus, e você sabe que para obter o perdão de Deus, segundo a lei judaica, o sistema levítico, você tem que pegar um animalzinho e ir ao templo levando a sua oferta, a oferta pelo pecado. Então você vai oferecer a oferta pelo pecado naquele altar. Ao trazeres ao altar a tua oferta, você não quer de Deus o seu perdão ou não? Mas se ao trazeres, diz o texto, então vamos parafrasear, trazendo da simbologia para a realidade. Quando diz, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, é o mesmo que ao buscares de Deus o seu perdão. Perfeito? Ou não? Ao buscares de Deus o seu perdão, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Se você reunir essa ideia com a anterior, se tu te lembrares que você se irou, insultou e desprezou o seu irmão, você vai buscar o perdão de Deus, mas você se lembra que tem um problema que você não resolveu lá atrás com o teu irmão. Qual é o conselho de Deus? Ele diz, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faz a oferta. A palavra do reino diz, não adianta você se ajoelhar, chorar, se deitar pelo chão, se vestir de pano de saco, tacar cinza na cabeça, clamar, jejuar, pedindo a Deus a sua misericórdia, o seu perdão, se você não perdoa o seu irmão. Deixa a tua oferta. Não faças a tua oferta. Vá primeiro resolver o problema.
Isso por uma razão muito simples. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. Nós lemos isso semana passada. Vira uma folhinha aí para os irmãos verem. Capítulo 6, melhor dizendo, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, qual é o critério de Deus no seu reino, na sua igreja? Como é que ele trata com os problemas dos pecados no âmbito dispensacional? Os pecados estão perdoados eternamente? Com respeito à vida eterna, há algum problema? Agora ele diz, e se na sua caminhada você não perdoar o seu irmão? Hã? Vocês têm medo de falar o que está escrito? O vosso Pai não vos perdoará. Então é provável, olhe para mim, em nome de Jesus, que você não tenha obtido de Deus o seu perdão por muito tempo. É provável que você esteja, Senhor, me perdoa, e o seu pecado está lá guardado para você prestar conta dele. Dispensacionalmente, administrativamente, está lá. Tem que ser resolvido. O Pai Celeste não perdoa. Pastor, e aí? O que vai acontecer? Bem, você tem tempo de mudar esse quadro. Você pode mudar hoje, se você quiser. Mas se você for julgado, e então você for disciplinado, e você morrer, aí pronto, vai acontecer isso aqui, olha. Mateus capítulo 5, voltando lá, versículo 24. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a oferta. Entra em acordo, sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Ou seja, o que significa enquanto estás com ele a caminho? É porque essa vida é uma estrada. E quando estamos vivos, estamos caminhando. Quando a pessoa morre, ela cai à beira da estrada e não pode mais caminhar. Então, entra em acordo, resolve o problema enquanto você está a caminho com ele, enquanto ele está vivo, enquanto você também está vivo, enquanto tem tempo. Porque o que pode acontecer? Versículo 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário, ou seja, aqui já se trabalha a ideia de que você não tratou, e você morreu, e ele morreu, e vocês então chegaram aquele dia ao tribunal de Cristo, para que o adversário, ou para que ele não te entregue ao juiz. Imagina aquele dia, sei lá, todo tranquilo, todo feliz, tá? De repente aquela multidão de gente, você olha assim, conhece aquele irmão, beleza, tá. Você vê alguém, Você vai se escondendo daquela pessoa. Rapaz, você estava tão bem, aí tem que aparecer aquele indivíduo com quem você tem problema. Aí você fica se escondendo para ele não te ver, porque é o dia do juízo final. Ou melhor, é o dia do tribunal de Cristo, né? Você está lá se escondendo, aí ele te vê, aí ele vê que você está se escondendo dele, mas ele está preocupado, você não vai fugir não, daqui ninguém foge. Ele deixa você ficar à vontade, daqui a pouco, quando Jesus chamar seu nome, fulano, tal, sendo julgado, está quase acabando, você chega, está aliviado. Né? Você acha, agora eu vou ser aprovado. Aí Jesus fala assim, pois é, então, como você está aqui aprovado, então, só resta dizer a você, aí, Jesus, o que foi? Ai. O indivíduo quer falar. Esse irmão aí, que parece aprovado, nós estamos aqui fazendo um tipo de encenação para a gente entender o processo. É lógico que não vai ser deste modo, né? Jesus sabe de tudo. Jesus não seria enganado, mas só para ilustrar. É porque esse varão aí, um probleminha aí, uma ofensa, uma ira, um desprezo. E a sua vida toda me desprezando, e agora, Senhor?
E é lógico que isso deve ser verdadeiro. Sabiam que há muitas pessoas ofendidas, mas as ofensas não existem? Vocês sabiam disso? Pessoas que são magoadas em si mesmas, então tudo ofende. O outro não tem culpa. Até porque a Bíblia também diz que nós devemos ter paz com os outros naquilo que depender de você. Porque às vezes não tem acordo com o outro é tão ruim que não adianta você fazer nada por ele, que sempre vai estar ruim. Aí esses aí podem chegar no dia de Cristo lá e podem falar à vontade que não vai dar nada. Que Jesus, ele lê o coração, a mente, o interior, ele sabe quem mente e quem fala a verdade. Devemos tratar com os problemas reais, não com as mentes doentias dos doentes, que não tem jeito. Esses, infelizmente, não tem jeito. É doente. Você está doente. Para você nada está bom, nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas os casos reais, e aqui diz, o adversário te entrega ao juiz, aí, ó Senhor, isso aqui, tal, e caso seja um caso real, verdadeiro, aí o juiz te entregará ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Versículo 26. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último. Eu pergunto, este recolhido à prisão sairá da prisão? Então nunca diga que aqui se trata de um caso de perda eterna da salvação. Aqui é uma disciplina dispensacional. Agora, muito me intriga o fato de algumas pessoas interpretarem esse texto que acabamos de ler. Não, aqui Jesus está falando do juiz aí da terra, lá da quarta comarca. Da vara de família. Aqui está falando daqui da terra mesmo. Tem nada com o tribunal de Cristo. É estranho isso, eu acho. Se Cristo está dizendo, foi dito na lei de Moisés, na lei de Moisés podia ser o caso que tal julgamento se desse no âmbito terreno, porque a nação de Israel tinha tal característica. Mas ele diz, eu porém vos digo, é aqui no âmbito do reino dos céus, que não tem nenhuma relação com a terra. Aqui neste reino celestial, preste bem atenção no trato para com os irmãos. Enfim, esses exemplos que hoje demos aqui é para ilustrar isso. Esses aqui recolhidos à prisão, essa prisão é apenas uma metáfora para dizer de uma disciplina que aqui não se explica. O certo é que tal pessoa estará recolhido à prisão, enquanto muitos outros vencedores estarão reinando com Cristo nos 1000 anos sobre as nações. Em momento oportuno poderemos esclarecer melhor essas questões. Eu acredito que o que foi dito hoje foi suficiente para entendermos como Deus trata de alguns pecados que, ainda que eternamente perdoados, possuem implicações nos dias de hoje e na era vindoura. Amém? Deus abençoe a todos.